ele já está começando a gravar aqui, e aí a gente vai deixar disponível na página do nosso Face, da Liga. E se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo no chat, comentários, qualquer ideia, alguma experiência para compartilhar. A gente vai ficar de olho e no final da apresentação a gente vai ter um tempinho para tirar dúvida, trocar ideia, enfim, tudo que for ajudar aí. Pode ser? Muito bem. Eu vou só lembrar quem tiver com a câmera, com o microfone ligado, na hora da apresentação é melhor deixar desligado, porque às vezes, enfim, acontece algum barulho, dá interferência e tal. Então, quem não estiver falando, se puder lembrar de desligar o microfone, é uma boa. Uhum. Bom, então eu vou começar. Vou colocar aqui para compartilhar minha apresentação. Essa é uma apresentação que eu faço de uma forma mais ampla e que eu vou encurtar para introduzir o tema, né? A gente combinou de fazer assim. E outros aspectos aí vão ser trazidos pelos colegas da PB. Vocês podem me dizer se já está compartilhando, está abrindo aí? Tá. Já apareceu, né? Tá bom, já vi. Uhum. Bom, boa noite, meu nome é Luiz Fernando Toffoli, eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, portanto sou professor da galera da Liga, né? E eu pesquiso o tema de psicodélicos há um tempinho já, principalmente focado no campo da ayahuasca, mas com algumas outras substâncias, envolvido também com projetos com algumas outras substâncias, né? Eu coordeno um grupo de pesquisas que tem tem uma sigla em inglês, o nome é ICARO, e que é focado justamente em tanto a gente entender melhor os psicodélicos, quanto potencialmente no futuro fazer aplicações terapêuticas. Então hoje eu vou falar especificamente dos psicodélicos serotoninérgicos, um pouco eu sei do que a Débora vai falar, ela vai falar do MDMA, que tem uma classificação um pouquinho diferente, ele não seria exatamente um psicodélico serotoninérgico clássico, mas que, como tem algumas propriedades semelhantes, a gente coloca junto aí, a gente costuma chamar junto de psicodélicos, mas a rigor não é um psicodélico serotoninérgico. Os que eu vou falar principalmente nessa minha apresentação são os que, como o nome diz, são agonistas de um receptor específico de serotonina, que é o 5-HT2A. O paradigma, né, o mais conhecido, a substância mais conhecida dessa classe é a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD. Então, vamos adentrar neste mundo aqui dos psicodélicos para falar um pouquinho para vocês, introduzir o tema. Bom, antes de tudo, lembrar que quando a gente está falando de uso terapêutico de substâncias que algumas dessas substâncias são proscritas, ou algumas dessas apresentações são proscritas, a gente tem que lembrar que a fronteira entre o que é terapêutico e o que é regulamentado legalmente como terapêutico e o que é proibido, ela é sempre tênue. A gente pode ver alguns exemplos aí, né? Os cigarros índios, que eram cigarros de maconha, que eram vendidos antes da proibição da maconha, a morfina, que é uma droga de abuso, mas que também é uma substância com importância terapêutica, a cocaína, que foi um paradigma de anestésicos locais, que agora não é mais usado como anestésico local, mas durante uma época foi, tanto que a gente tem drops de cocaína com figuras de crianças. Então, é importante, principalmente a gente está falando de uma plateia que tem muitos estudantes de medicina, a gente entender que as substâncias em si, elas não são boas ou más. Os resultados do uso dessas substâncias e as propriedades terapêuticas ou propriedades complicadas relacionadas às diversas substâncias têm muito mais a ver com a maneira que os seres humanos fazem uso e dos usos sociais também. Do ponto de vista dos psicodélicos, a gente tem uma série de especulações sobre o seu potencial uso há muito tempo, principalmente o seu uso ritual, vinculado às experiências de êxtase religioso que podem ser induzidas por essas substâncias. E um exemplo que a gente tem, que talvez do local do mundo onde mais se tenha incluído os psicodélicos no universo da celebração, do ritual, né, que é a Península do Yucatán, o México, né, aquela parte da América Central também, do norte da América Central, e aqui a gente tem o exemplo do Xochipilli, que é um deus
asteca, chamado, que o nome quer dizer o príncipe das flores, que era o deus asteca dos jogos, da beleza, da dança, das flores e das canções. Essa é uma imagem que está no Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México. E o corpo todo dessa estátua, e também a sua base, é coberta por diversos exemplos de plantas, né, e de fungos com propriedades psicodélicas. A gente escuta falar muito do Timothy Leary, eu não vou poder falar muito sobre ele aqui nessa apresentação, mas ele foi uma das pessoas que apresentou o contexto dos psicodélicos saindo da academia e entrando para o universo social. O Sandro é muito mais especialista do que eu nesse campo, ele escreveu sobre esse assunto, talvez ele possa falar, não sei, mas existe essa conexão, quando os psicodélicos saíram do horizonte da pesquisa e entraram no horizonte da sociedade. Muito rapidamente, olhando nessa linha do tempo, que eu vou encurtar aqui muito para vocês, a gente pode ter um pouco da ideia dessa história aqui, que é a história que nós temos aqui, basicamente do século XX, né, dos psicodélicos. Então, o primeiro psicodélico serotoninérgico isolado foi a mescalina, no finalzinho, né, do século XIX, depois foi sintetizado. Em 1938, o LSD, pelo Albert Hofmann, foi sintetizado. Em 1943, por uma famosa história, que eu não vou aqui contar porque é um pouco longa, ele descobriu as propriedades psicoativas do LSD. Né? E aí, não só isso, ele percebeu que poderia haver um potencial terapêutico. Foi essa época, que mais ou menos começa em torno do início dos anos 40, foi uma época de grande descoberta. As principais classes psicofarmacológicas que são usadas na psiquiatria até hoje foram todas descobertas nessa época aí no início dos 40 até o início dos 60. E aí, como aconteceu com várias das outras substâncias, o LSD foi aberto para pesquisa. Havia um esquema que ele era produzido pela Sandoz, que era o laboratório onde o Albert Hofmann trabalhava. Ela era distribuída gratuitamente para todos os pesquisadores que buscassem fazer pesquisa com essa substância. Em 62, não tem um marco aqui que não foi colocado, que foi quando saiu uma lei que modificou nos Estados Unidos a forma de você fazer pesquisa. E isso teve algumas influências da maneira que vinha sendo utilizada a distribuição do LSD, e isso afetou, de certa forma, como é que o LSD foi utilizado em pesquisas. Né? Antes de falar dessa história, é importante lembrar também que em 58 é isolado e sintetizado também pelo Hofmann, a partir dos cogumelos, né, psicodélicos, as substâncias psilocina e psilocibina, que também são psicodélicos. Né? E aí o LSD começa a aparecer nas ruas, começa a haver uma certa controvérsia, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista social. Né? E aí existem histórias que contam como é que houve essa proibição. Né? Em 66, a Sandoz desiste de distribuir e pede o recolhimento do Deliside, que era o nome comercial do LSD. E em 1970, nos Estados Unidos, o LSD é classificado junto com a psilocina e com a mescalina no enquadramento 1 das substâncias psicoativas, que significaria dizer que não teriam qualquer utilidade terapêutica, apesar de vários estudos nos anos anteriores indicando essa possibilidade. Né? A gente pode olhar com um pouco mais de clareza aqui, nesse gráfico, que mostra o número de artigos científicos que saíram ao longo dos anos, publicados no PubMed, né, que é aquele portal de artigos médicos. Né? Você vê, desde a descoberta, um crescimento das pesquisas com o LSD, depois uma certa pequena manutenção ainda depois da proibição e uma queda das pesquisas, que agora começa a se retomar e subir novamente. A psilocibina também tem uma curva parecida, só que mais modesta, e só agora a psilocibina começa a ter maior interesse, um interesse tão grande do ponto de vista científico quanto o LSD. A Débora vai falar sobre a psilocibina, então eu não vou me alongar sobre isso. Então, o que a gente tem é um cenário onde essas substâncias, basicamente, atualmente, elas são utilizadas para uso de autoconhecimento, de psiconáutica e para rituais religiosos e para rituais de celebração, festas rave, festas de música eletrônica, ou, enfim, festas. Né? Então, nós estamos falando de substâncias com um potencial religioso, um potencial recreativo, e esse potencial terapêutico ficou durante um tempo escondido. Vamos olhar que substâncias são essas. Então, a gente tem aqui
algumas que são paradigmáticas. É importante lembrar que, de alguma maneira, todas as moléculas têm algum grau de semelhança com a serotonina, que eu estou circulando aqui, né, no canto superior esquerdo, que é um neurotransmissor, né? Todos eles, de alguma maneira, se ligam, né, tem que se ligar no receptor 5-HT2A de serotonina, né? Os psicodélicos clássicos são divididos entre triptaminas, liserginas e feniletilaminas, né? As triptaminas e as liserginas também, quimicamente, são chamadas juntos de indol-alquilamidas, porque elas têm o grupo indol, que é esse grupinho aqui, ó, que está aqui também no LSD e que está presente também na serotonina, né? A serotonina tem um indol. As triptaminas, né, o paradigma da triptamina é a dimetiltriptamina, DMT, que é muito parecida com a molécula, como vocês podem ver, muito parecida com a molécula de serotonina, e que é o princípio ativo da parte psicodélica da ayahuasca, né, do chá de daime, né, do santo daime, do vegetal, enfim, tem vários outros nomes. A psilocibina também é uma molécula muito parecida, só que ela tem um grupo fosfato, e a psilocibina é uma prodroga. A droga mesmo é a psilocina, que é depois de uma metabolização, principalmente no rim, é que ela se transforma na psilocina, que de fato é mais parecida com a molécula de DMT e que é a que de fato causa o efeito psicodélico. O LSD, essa grande molécula, que tem eu não vou poder ficar falando em grandes detalhes, mas ela tem algumas propriedades interessantes, e uma delas, por uma certa particularidade da sua conformação, é que ela tem efeito em doses muito, muito baixas, né, em doses em nível de microgramas, né? Uma dose de 50 microgramas já pode ser detectável, né, perceptível, embora leve, não necessariamente em completa dose psicodélica, mas com efeitos psicoativos. Essa mescalina é uma feniletilamina, ela está presente no cacto peyote, da América do Norte, e do cacto San Pedro, ou achuma, né, da América do Sul. E é importante lembrar que o MDMA também ela tem uma feniletilamina, ela tem uma certa semelhança à molécula da mescalina, e ao mesmo tempo o MDMA também é uma anfetamina. Bom, como é que funciona, né? Resumidamente, a gente tem um conjunto de neurônios serotoninérgicos, que no funcionamento normal está de uma forma equilibrada. Você tem receptores 5-HT2A nas camadas corticais profundas e na camada cortical 5. E aí esses neurônios podem se ligar pelo intermédio dessas camadas corticais profundas e depois intermediada pelo glutamato, né? Um outro psicodélico que tem a ver com a transição do glutamato é a ketamina, mas nós não vamos falar dela, eu não vou falar dela porque não é um serotoninérgico clássico. E também ligado diretamente aos próprios neurônios da camada cortical 5, e que parece, né, e aí com a presença desses psicodélicos serotoninérgicos, a psilocina, o LSD ou o DMT, você tem um aumento da ativação desses receptores 5-HT2A e uma cascata de ativações, que depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, mas uma coisa que parece ser importante é o aumento de BDNF. O BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, é uma substância que parece estar vinculada a respostas de melhora de depressão, por exemplo, né? Como é que os psicodélicos funcionariam, né? A primeira hipótese, que foi a hipótese do Aldous Huxley, o escritor britânico que escreveu O Céu e o Inferno e As Portas da Percepção, teve experiências com mescalina oferecidas pelo psiquiatra Humphrey Osmond, lá já nos anos 40, se não me engano, 40, 50, ele levantou a hipótese de que existia uma espécie de filtro no cérebro que tornava a percepção da realidade suportável, que o mundo seria muito mais rico, muito mais intenso, muito mais cheio de significados, e que você teria um bloqueio desse total aporte de informações para um conjunto de informações que você seria capaz de lidar, né? Essa foi uma hipótese que ele lançou, está resumido nesse artigo do Swanson sobre as hipóteses de funcionamento dos psicodélicos. Hoje em dia a gente considera que isso é um pouco fora de moda, não tem muito sentido a gente falar desse modelo, porque não é comum que haja economia no cérebro e nos sistemas biológicos. Não tem muito sentido você ter uma capacidade de captar uma coisa a mais, depois algo que reduz essa capacidade, né? Então, os modelos atuais, eles são principalmente dois, de uma maneira muito simplificada. Essa bolinha que vocês estão vendo aí é um conectoroma. O
conectoroma é uma representação gráfica da ativação de diversas áreas cerebrais ao mesmo tempo, né? Então, onde tem um risquinho, mostra que há conexões e que essas diversas áreas do cérebro, demonstradas na forma de um círculo, né, estão conectadas e funcionando ao mesmo tempo. Então, quando tem conexão, é porque essas áreas estão ativando juntas. Num estudo que foi feito pelo Robin Carhart Harris, em 2014, essa foi a representação dos diversos voluntários da pesquisa ao se administrar placebo. Ao se administrar psilocibina, esse foi o resultado. Vocês podem ver um emaranhado, uma hiperconectividade cerebral. Então, um dos elementos que se acredita que possa estar vinculado, inclusive aos efeitos terapêuticos dos psicodélicos, é essa possibilidade de uma hiperconectividade, quebrando, inclusive, padrões de comportamento, para simplificar, né, porque o tempo é curto, possibilitando novos caminhos e reorganizações e quebra de padrões anteriores que estavam já estabelecidos, como, por exemplo, dependência química, ou depressão, ou transtorno obsessivo compulsivo. Um outro modelo, que é o modelo do Corlett, eu não vou poder explicar em muitos detalhes porque o tempo está acabando, mas só para vocês entenderem, ele trabalha com a ideia de que o cérebro humano está alucinando e delirando o tempo todo. Ou seja, que a gente, por um sistema de economia cerebral, capta a realidade de forma fragmentada mesmo, por economia. E o cérebro preenche essas lacunas. Numa situação de psicose, uma pessoa louca, né, psicótica, isso acaba acontecendo espontaneamente. A pessoa acaba preenchendo buracos da informação do conhecimento e acaba ouvindo vozes ou tendo delírios, né, que são crenças que não têm base no compartilhado. Uma das hipóteses levantada pelo Corlett é que os psicodélicos também afetariam parcialmente esse mecanismo e poderiam induzir esta percepção de uma ampliação do que se está vendo da realidade e, inclusive, se está percebendo de si mesmo, né? Simplificadamente, essas são as ideias do que a ciência contemporânea pensa a respeito de como é que os psicodélicos funcionam, né? Eu vou ter que adiantar por fim. Eu queria só lembrar o seguinte, que numa classificação de risco em relação aos psicodélicos, às drogas em geral, os psicodélicos são considerados drogas bastante seguras. Os principais riscos dos psicodélicos estão vinculados principalmente a pessoas com risco de psicose, né, podendo desenvolver psicose. Então, esse é um ponto que nos estudos terapêuticos a gente sempre exclui os sujeitos que a gente percebe que tem risco, parentes em primeiro grau de pessoas que têm psicose ou transtorno bipolar, a gente exclui dos estudos, né? E o uso habituado, né? A pessoa que começa a precisar do uso continuado dos psicodélicos para viver, né? Não usar apenas de uma forma controlada, mas começa a ter um uso descontrolado. A gente tem uma chave de segurança em relação aos psicodélicos, é que eles causam tolerância muito rapidamente. Então, a pessoa acabaria tendo que gastar muito dinheiro, tendo que aumentar as doses progressivamente para poder usar o psicodélico. Isso acaba se tornando proibitivo, fora que os psicodélicos não têm conexão direta com os núcleos dopaminérgicos, que são os núcleos relacionados a criar a geração da dependência, né? Principalmente as drogas em geral que criam dependência, elas estão vinculadas a esses núcleos. Isso não acontece com os psicodélicos. Os psicodélicos não causam dependência. Pelo menos os clássicos. MDMA pode causar dependência e ketamina também. Mas LSD, psilocibina, psilocina, DMT, não. Né? Então, existem riscos. É importante a gente ter clareza da existência desses riscos. Né? E que os psicodélicos não são, na minha opinião, o paraíso terrestre, né, o êxtase absoluto. Há riscos, há pessoas que podem ficar sequeladas, há problemas, há pessoas que podem lidar com a experiência psicodélica pode ser difícil, né, mas eles tampouco são o inferno. Os psicodélicos, desde que a gente saiba usar com sabedoria, e eu acho que a gente vai poder trabalhar e discutir isso um pouco ao longo dessa live, de como se faz para poder fazer um uso terapêutico, e mesmo a discussão do uso social controlado também, responsável, né, eles podem ser, pelo menos, apresentar para nós o jardim das delícias terrestres. Bom, rapidamente é isso. Vamos voltar. Eu vou encerrar e abro aí para os meus colegas continuarem. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Agora é a Débora, né? Ela tá aí?
Oi, estão me ouvindo? Me vendo? Sim. Me ouvindo agora? Uhum. Tá. Você vai passar os meus slides, né, Sabrina? Vou apresentar aqui a tela. Uhum. Deixa eu ver como que fica. Para eu ver também. Então, eu vou falar agora sobre as psicoterapias com psicodélicos que estão em vias de regulamentação nos Estados Unidos. Já está, Sabrina? Deu certo? Deixa eu ver. Sim, estou vendo agora. Isso. Só aumentar aqui. Uhum. E por que eu escolhi falar disso, né? Porque, assim, em breve, quando essas psicoterapias estiverem sendo bem estabelecidas, assim, quando elas já estiverem mais bem regulamentadas, provavelmente vai ser o primeiro tipo de psicoterapia com psicodélicos que vão virar realidade, né? Então, a gente vai ter esse contato com as terapias, e elas são, hoje, as duas principais que estão nesse processo são o MDMA, para o tratamento de estresse pós-traumático, e também a psilocibina para o tratamento da depressão. Então, eu vou falar mais um pouco dessas substâncias agora. Está aparecendo aí? Aqui, para mim, eu não estou vendo o slide. Está mostrando aí, Sabrina? Se você fixar no slide dela, você consegue ver. Vocês estão vendo? Então tá bom. Bem, então, assim, esses dois tipos de terapia, eles receberam essa designação chamada de Breakthrough Therapy Designation. Seria o seguinte, essa é uma designação que foi criada em 2012 pelo FDA dos Estados Unidos, e que é o órgão que regula drogas e alimentos lá, e que criou essa denominação para terapias que seriam inovadoras, né? Vale lembrar que é um órgão que não regula as psicoterapias, regula apenas da parte de drogas. Mas a gente está falando aqui que o que vai ser regulamentado, na verdade, vai ser uma soma das duas coisas, né? A terapia mais as substâncias. Bem, normalmente, quando alguma terapia recebe, ou alguma droga, na verdade, recebe essa designação, é porque ela está sendo considerada inovadora e ela é utilizada para alguma condição grave e de forma inferior às outras substâncias que já estão aí no mercado, né? E com isso, tende a ter uma facilidade maior de irem para o mercado, porque o FDA faz toda uma facilitação desse processo, tá? Então, o MDMA, lembrando, né, como o Toffoli já falou, a substância do êxtase, e recebeu essa denominação para tratamento do estresse pós-traumático em 2017. Em 2018, a psilocibina, que é a substância presente nos cogumelos, recebeu essa denominação para o tratamento de depressão. Pode passar. Então, assim, lembrando de novo que é a psicoterapia, por quê, né? Porque as substâncias psicodélicas, elas são substâncias que geram uma grande alteração dos estados de consciência, né? E, na verdade, não, assim, elas por si só não são terapêuticas se você não tiver um contexto adequado, né? Então, elas dependem para funcionar, para o resultado delas ser positivo, de todo um contexto do próprio indivíduo e um contexto ambiental também que ela se encontra, que o indivíduo se encontra, né? Então, assim, normalmente também, porque assim, a gente tem que falar um pouco rápido, né? Mas o Toffoli falou ali que como que são feitas as terapias. Geralmente você tem sessões de preparação, depois você tem o próprio uso, uma sessão de uso da substância, sempre acompanhado dos mesmos terapeutas, e depois você tem as sessões de integração, que o Fernando vai falar um pouco mais à frente sobre isso também. Bem, então, assim, por que o êxtase, né, seria uma substância usada aí para tratar de trauma? Então, primeiro, entendendo o que é o MDMA, como o Toffoli já falou, não é um psicodélico clássico, né, mas é uma substância que tem mistura de ação psicodélica com uma estimulante, que seria, porque na verdade é uma metanfetamina modificada, né, e ele é considerado, na verdade, uma denominação, recebeu algumas denominações. Entre as denominações, ele recebeu patógeno,
né, que seria, então, por permitir fazer um contato maior com as emoções, e também empatógeno, né, que seria devido à capacidade de gerar empatia. É uma substância que foi lá sintetizada no início do século passado, em 1912, e na Alemanha, e depois, né, ela foi redescoberta. Inicialmente foi lá sintetizada, mas não deram muita importância. E lá para a década de 60, 70, é que ela foi ressintetizada por um americano, e aí ela passou a ser mais utilizada. Né? E com... Mas, enfim. É o Alex. Alex, bota no mudo aí, por favor. Sim, tem tudo a ver esse momento, enfim. E aí, assim, essa substância passou a ser utilizada, então, nas terapias iniciais, passou a ser utilizada por psicólogos, psiquiatras, fizeram algumas pesquisas iniciais com essa substância, e, além disso, ela começou também a ser utilizada nos contextos de festa. Então, ela se tornou popular, né, mas em 1985 ela foi proibida. Então, assim, é uma substância que age principalmente no transportador de serotonina. Gera uma liberação de uma grande quantidade de serotonina na fenda sináptica. Então, tem essa ação serotoninérgica importante, mas também tem outras ações, como ação noradrenérgica, na dopa, em vários outros neurotransmissores. E, assim, as ações na prática, né, para o indivíduo, são um aumento do contato com emoções, os insights, aumenta muito a sociabilidade, né, uma sensação de compaixão, uma sensação de empatia, por isso é chamada empatógeno, né? E também ela gera uma redução do medo, uma redução das defesas, né? Também facilita a introspecção e também tem um efeito euforizante, que é principalmente decorrente aí do fato de ser um estimulante, né? Também, assim, ter a parte estimulante. Então, é uma substância interessante por misturar todas essas características, né? E isso tem a ver com o uso também terapêutico, como eu vou falar mais à frente. Tem também outros efeitos, né, que são aí, efeitos colaterais, além desses efeitos que a gente espera, né, da parte psíquica, como também aumento de pressão, temperatura, frequência cardíaca, trismo, né, xerostomia, coisas do tipo. E aí, assim, vale lembrar que por esse tipo de efeito colateral, né, como o Toffoli falou, quando são feitas as pesquisas, além de você ter como critério de exclusão a presença de psicoses, né, ou histórico familiar de psicose, você também tem como critério de exclusão algumas coisas como doenças cardíacas, né, coisas do tipo. Tá, e agora eu vou falar do trauma, né? Na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático, que é causado a partir de traumas graves, né, que são situações como acidentes, crimes, guerra. E assim, em geral, o que acontece com a pessoa com esse transtorno é um aumento geral do tônus noradrenérgico, né? E assim, a pessoa geralmente que tem esses quadros é um quadro de difícil tratamento. Geralmente é um transtorno que fica arrastado, cronificado, dura bastante tempo, né? Os sintomas. E as respostas às terapias, né? A resposta não é tão boa, né? Então, hoje você tem como primeira linha a psicoterapia focada no trauma, né? E como segunda linha, o uso de medicações antidepressivas e também a associação entre terapias e antidepressivos. Mas o que a gente observa é que até 50% das pessoas acabam não respondendo às terapias. Então, a lógica de você utilizar uma substância como MDMA para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático seria justamente ajudar a pessoa naquele momento da terapia, porque não é apenas usar a substância, mas é usar a substância no contexto de psicoterapia. E seria uma psicoterapia que permite, que facilita com que a pessoa entre em contato com as suas lembranças do trauma, porém, de uma forma menos, sem ter tanto medo, né? De uma forma mais tranquila, sem tanta resposta, assim, é como se a pessoa estivesse entrando em contato, mas ela pudesse entrar em contato sem aqueles reflexos de realidade que estão facilmente. Bem, aí então,
Bem, essa psicoterapia, então, com o MDMA, se você comparar ela com a psicoterapia, se você comparar com, com as medicações, porque também, perdão, né, isso é importante falar. Como eu falei, o FDA ele regula drogas e alimentos. Então, esse tipo de terapia recebeu a designação de inovadora comparando com as medicações, tá? Então, assim, a comparação, é muito importante a gente fazer essa comparação com as medicações que hoje nós temos. E os antidepressivos, eles têm algumas características, como, por exemplo, eles demoram um pouco a fazer efeito. Então, uma vantagem é que seria essa terapia com MDMA, ela permite que você já observe o efeito de 3 a 5 dias depois que você tem a sessão com a substância, né? É bem mais rápido. Outra vantagem também é que, assim, você tem efeitos adversos menos duradouros, porque aqueles efeitos que eu citei, que o MDMA ele pode dar, geralmente vai ser durante o uso, no dia seguinte, ou durante alguns dias, mas não permanentemente, como antidepressivos, que às vezes têm efeitos colaterais que diminuem com o tempo, mas muitos permanecem, né? Inclusive efeitos como ganho de peso, né? Síndrome metabólica, alterações de disfunção sexual, coisas do tipo, né? Então, assim, também a questão da descontinuação, né? E também a questão de risco de interação com outras substâncias, com álcool, risco de overdose. Caso, falando da psicoterapia com o MDMA, e também as psicoterapias com psicodélicos em geral, a gente pode considerar que elas têm essa vantagem em relação aos outros tratamentos medicamentosos, porque, em geral, você vai ter... Em geral, não, né? O modo como é feito esse esquema de psicoterapia, você vai usar a substância ali junto com os terapeutas no momento da terapia. Então, você não tem o risco da pessoa fazer um uso excessivo da substância ou fazer um uso que vai gerar interações, né? E, assim, as pesquisas mostraram também uma melhora... mostraram um melhor tamanho de efeito, né, e menos taxa de abandono nessas terapias em relação aos antidepressivos. E também comparando, agora passando outro slide, comparando com a psicoterapia focada no trauma, a gente vê que também tem um tamanho de efeito comparável, né, porque essa é a primeira linha hoje para o estresse pós-traumático, mas você tem uma taxa de abandono menor, né? Então, isso seria uma vantagem de você utilizar o MDMA. Então, pode passar. Eu não estou vendo o slide, realmente, só para dizer que eu não estou conseguindo ver. Mas está todo mundo vendo direitinho aí, né? Tá. Sim. Obrigada. Então, bem, hoje, onde que nós estamos então, né? Eu falei que recebeu essa designação, tá? E aí, assim, hoje as pesquisas são feitas por essa associação, que é uma associação sem fins lucrativos americana, que é a MAPS, e eles conseguiram essa designação como terapia inovadora a partir de 6 ensaios clínicos que eles fizeram entre 2004 e 2017, comparando com as substâncias hoje que são aprovadas para oxetina e sertralina, e atualmente eles estão na fase 3 desse tipo de pesquisa, né? Que seria a fase que a pesquisa é multicêntrica. Então, a pesquisa está em diferentes locais, eles estão em 15 locais diferentes fazendo essa pesquisa, Estados Unidos, Canadá e Israel. Então, em breve, quando esse tipo de terapia for regulamentado, né, a gente provavelmente vai ter esse esquema de terapia como a gente está falando aqui. Né? É uma psicoterapia associada à substância. Bem, aí além desse também, o uso dos cogumelos para depressão, ou seja, da psilocibina, também está nessa fase, né, de considerada terapia inovadora e que deve estar próximo da regulamentação. Então, assim, a substância do cogumelo é a psilocibina, que no organismo se transforma no metabólito ativo, que é a psilocina, né? Está encontrado em diversos cogumelos que estão espalhados pelo mundo todo, né? E tem o uso já há milênios, um uso ancestral, né? Em rituais, uso religioso, tá? Sendo que o mundo ocidental meio que descobriu assim, o cogumelo como fármaco, como molécula, ali em 58, quando o mesmo
mesmo descobridor do LSD, também conseguiu isolar e sintetizar a psilocibina, né? Que foi o Hoffman também. E aí, nesse período, também foram feitas pesquisas, também foram feitas terapias, né? Utilizando a substância, até ela ser proibida em 1970. Mais ou menos o mesmo percurso que todos os psicodélicos passaram aí, né? Bem, então, assim, a psilocibina, ela é um psicodélico clássico, como o Toffoli falou, então, ação principalmente serotoninética e, na verdade, a ação nesse agonista 5-HT2A é o que permite o efeito clássico psicodélico, né? Que é esse efeito de alteração de percepção, de pensamento, que é conhecido como uma expansão de consciência, né? Facilita as experiências místicas, espirituais, né? E tem também aqueles efeitos colaterais, não todos semelhantes ao MDMA, porque o MDMA é estimulante, então tem algumas coisas a mais, de diferentes. Mas a psilocibina também tem efeitos colaterais, como você falei, náusea, um certo aumento de frequência cardíaca e pressão arterial, tontura. Bem, e aí, por que é utilizado na depressão, né? Na verdade, está sendo utilizado para depressão resistente, né? Mas também pesquisado para depressão maior. E, na verdade, a depressão é um tipo de transtorno muito comum e é um tipo de transtorno que também é de difícil tratamento. Porque, por exemplo, a depressão considerada resistente quando a pessoa não responde a duas classes diferentes de antidepressivos. E isso corresponde a 10 até 30% dos pacientes. Então, na verdade, é uma quantidade grande que não responde. E mesmo aqueles que respondem, nem sempre respondem completamente também. Então, às vezes, tem uma resposta parcial, às vezes ficam com muitos efeitos colaterais, né? Então, assim, é um tipo de problema grave que merece, então, que a gente pesquise novas terapias. A ideia, então, seria utilizar a psilocibina junto com essa psicoterapia para auxiliar aí nos casos refratários ou nos casos graves de depressão. Então, assim, da mesma forma que o MDMA, você vai ter que, comparando com o tratamento atual, e como o tratamento atual é antidepressivo, então é aquela mesma história, né? Também a questão da resposta ser mais rápida, os efeitos adversos serem muito mais transitórios e não permanentes, tudo isso. E assim, comparando com a psicoterapia tradicional, também a vantagem seria que a experiência psicodélica, por ser uma experiência mais intensa, e também ela permite um estado alterado de consciência tal, que ajuda aí, né, a pessoa a entrar mais em contato com o seu inconsciente, a ter insights, né, e ter, de repente, uma mudança de padrões de comportamento, né, um pouco aquilo que o Toffoli mostrou sobre o aumento de conectividades cerebrais. Então, as áreas cerebrais, elas se conectam mais. E isso permite que a pessoa mude padrões que estavam ali pré-estabelecidos, que geravam pensamentos ruminativos. Então, hoje, onde que nós estamos, né? Então, em 2018, foram dadas para duas organizações diferentes essa designação, né, do FDA para Breakthrough Therapy, né? E assim, uma das empresas foi essa Compass Pathways, que é uma empresa privada, tá? E atualmente ela está aí fazendo estudo multicêntrico em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, né, para depressão resistente. E tenderiam a terminar esse ano as pesquisas, talvez estejam um pouco atrasadas, né, pela questão da pandemia. E também o outro foi um instituto que é sem fins lucrativos, também dos Estados Unidos, que é esse Uzona Instituto. E aí também fazendo uma pesquisa já multicêntrica em 7 lugares diferentes dos Estados Unidos. E tenderia a terminar essa pesquisa, então, no ano que vem. Lembrando que, assim, terminar essas pesquisas não significa necessariamente que vai receber aprovação ou a regulamentação, né? Isso pode acontecer ou não, isso ainda está em vias de ser avaliado. Mas, de qualquer forma, já são, nós temos essas duas terapias como terapias que estão em vogas de serem regulamentadas, em vias de serem regulamentadas. Então, assim, essas terapias aliadas ao uso de psicodélicos, elas parecem promissoras em relação tanto às opções farmacológicas que nós temos hoje, né,
E também em relação às opções psicoterápicas que nós temos. Existe essa expectativa, então, de que haja algum tipo de regulamentação que não demore muito, né? Talvez não logo no ano que vem, mas talvez não demore muito. E esse tipo de regulamentação vai ser uma coisa inicialmente restrita a esse tipo de terapia, né? Então, serão algumas clínicas que terão a possibilidade de realizar esse tipo de terapia, né? Ou, enfim, clínicos especializados. Mas, assim, além dessas substâncias, né, vale lembrar que, assim, além do MDMA para estresse pós-traumático, você pesquisa também hoje o MDMA para outras coisas. A psilocibina também, além da depressão, é pesquisada e utilizada para várias outras situações. E também existem muitas outras substâncias alucinógenas, sejam psicodélicos clássicos ou não, que também vêm sendo pesquisados e assim, com diferentes organizações. Algumas são organizações privadas, outras organizações sem fins lucrativos, enfim, diferentes tipos de organizações também. Então, essas terapias, elas estão aí, estão sendo pesquisadas, e eu acho que é interessante para vocês que são estudantes, né? Embora tenha bastante gente, eu não tenho só os estudantes vendo, mas assim, para vocês que são estudantes, já irem pensando, né, que talvez quando vocês forem se formar, algumas dessas terapias já vão ter sido aprovadas, já vão estar acontecendo, então é interessante vocês já estarem por dentro do que está prestes aí a acontecer nesse campo. Bem, agradeço. Eu até esqueci de me apresentar, eu acho. Então, assim, vou até falar. Eu sou psiquiatra, meu nome é Débora, sou psiquiatra, sou da APB, da Associação Psicodélica do Brasil. E, assim, se vocês quiserem textos, as referências que eu utilizei nos artigos, vocês podem ter nos slides, vocês podem pedir os artigos, tá? Que eu posso enviar para vocês. Vocês podem me mandar e-mail e aí a gente conversa também, tá? E aí eu posso enviar para vocês direitinho. E foi estranho fazer a apresentação sem ver se estava ou não estava mudando o slide, mas é isso aí. Obrigada, gente. Não sei se já vão... Obrigada, viu, Débora? Deu tudo certinho aqui os slides. Eu estava atenta para passar. Obrigada. E, gente, aconteceu alguma coisa, alguma interferência. Acho que 2 pessoas entraram para brincar durante a live, colocaram umas músicas aí, mas a gente já tirou do Meets. Então, eu peço até desculpas. E agora, quem que vai apresentar? É o Sandro? Fernando, né? Pode seguir? Pode apresentar sua tela também, se você for apresentar. Acho que eu consigo colocar uma janela só, não. Melhor botar a tela. Tá. Pronto. Ok, compartilhar. Ok, tá dando para ver minha tela? Tá. Uhum. Show. Bem, primeiro agradecer o convite, Liga, né, de psiquiatria. Para a gente é um prazer estar aqui, Associação Psicodélica, né, ao lado também de pessoas queridas da associação, Toffoli, né, que a gente se conhece há tanto tempo, a Débora e o Sandro Rodrigues e todo mundo aí que está participando. A Débora já falou um pouquinho, junto com o Toffoli, né, desse resultado da própria psicoterapia com psicodélicos, né, para que essas substâncias como o MDMA, que é um empatógeno e um psicodélico, e a psilocibina sejam consideradas um breakthrough, porque realmente os resultados, né, indicados inicialmente são superiores aos próprios fármacos de primeira linha, né. Bem, eu sou o Fernando Bezerra, eu sou psicólogo, doutorando em psicologia clínica, e vou falar um pouquinho alguns desafios da psicoterapia com psicodélicos, mas antes disso eu queria apresentar a Associação Psicodélica, né, para vocês, rapidamente, claro, né. A gente é um grupo que nasceu em 2015, já de um debate acumulado desde 2012, 2013, né, e a gente é um grupo político também, é um grupo que tem estudado terapia psicodélica, então, e tem feito ações tanto de pesquisa, né, mas também grupos de estudo, capacitações,
e ações de redução de riscos e danos no contexto de festa. Tá dando eu só vou fazer essa pergunta agora, não vou fazer sempre, mas está dando para ouvir direitinho, está dando para ver tudo certinho, né? Tá sim, Fernando. Talvez valesse a pena você clicar aí no ocultar para liberar essa que está tirando um pedacinho da tua apresentação ali. Obrigado, Você tá vendo ali? valeu. Ocultar aí. Cliquei. Valeu, obrigado. Bem, então aqui nessa imagem vocês veem a gente aqui em duas festas, né? Por exemplo, a gente participou de várias festas já, criando cenas de uso, assim, a gente criando, pela redução de danos, um local onde a gente pudesse atender as pessoas que passaram por crises induzidas por substâncias psicodélicas, né? Então, já o Rick Doblin, que é o coordenador, presidente fundador do MAPS, né, que é a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies nos Estados Unidos e no Canadá, ele sempre diz que antes da regulação, essa ação de redução de danos, além de ajudar muitas pessoas que estão em crise, na bad trip, né, ela também é uma maneira de treinar terapeutas para o suporte psicodélico. Então, a gente tem feito diversas ações dessas desde 2016, treinado nossos terapeutas também, né, no suporte para experiências difíceis com psicodélicos. Aqui embaixo a gente tem reuniões, né, que a gente já fez de capacitação interna, e a gente faz essa ala psicodélica na Marcha da Maconha, a gente já fez no Rio por vários anos seguidos, né, desde 2014, a gente já fez em São Paulo, em Recife, em vários lugares. Então, porque nós acreditamos, enquanto associação psicodélica, que é preciso legalizar os psicodélicos, tanto para o uso terapêutico, mas também para o uso social. Né, a gente tem uma compreensão de que foi muitas vezes não só graças aos povos originários... Olá, pessoal, boa noite. Não só, em primeiro lugar, os povos tradicionais que garantiram esse conhecimento, esse acesso, né, às substâncias e pelos xamãs, né, do uso religioso, mas também terapêutico, mas igualmente, né, no momento que a gente proíbe os psicodélicos, no momento que essas substâncias não são pesquisadas, de alguma maneira... Que acho que sei. Olá, @realfetter. De alguma maneira são também justamente... Isso, não são, de alguma maneira são justamente são os psiconautas, os usuários recreativos, sociais de psicodélicos, que mantiveram vivo uma cultura relacionada a esse consumo. Então, alguns cursos que a gente já deu alguns cursos de terapia psicodélica no Paraná, no Rio, São Paulo, de cultivo de cogumelos, de microdose, e, bem, vamos falar então de alguns desafios aqui relacionados a essa perspectiva, a essa terapia psicodélica que vai chegar ao Brasil, né? A gente acredita nisso, e o MAPS indica nos Estados Unidos que em 2022 a previsão de regulação do uso do MDMA em psicoterapia, né, para tratamento de estresse pós-traumático, inicialmente, claro. Bem, em primeiro lugar, é a questão do trabalho multiprofissional, né? Os psicodélicos, a gente não consegue fazer um trabalho apenas de prescrição médica. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe estudo, né? A gente não tem visto nenhum estudo onde a pessoa vai lá receber um LSD ou uma psilocibina, né, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos, e vai para casa dela utilizar sozinha aquela substância. Então, esse é um campo revolucionário, né, para a saúde mental. Ele vem transformar o campo, na minha opinião, o campo da psiquiatria e o campo da psicologia. Por quê? Porque a gente vai ver que nos últimos 100 anos, né, mas bem menos que isso, nos últimos 50, 60 anos, a gente vai ter uma separação, principalmente quando a psicanálise vai cair no status da psicanálise no campo da psiquiatria, né? E a gente vai ver que cada vez mais a psiquiatria vai se especializar no campo diagnóstico e também no campo da prescrição farmacológica, né? E a psicologia, por outro lado, cada vez mais ela se afasta do campo bioquímico e do campo farmacológico, que ficou como se fosse do campo da medicina e como se o campo psicossocial fosse da psicologia. Mas os psicodélicos, eles não permitem essa divisão estrita, né, fazendo com que o profissional da psiquiatria tenha necessariamente que ter uma leitura psicológica, tem que necessariamente estudar também o campo da psicoterapia, tá? E o profissional de psicologia também tem que compreender os mecanismos, né, psicofisiológicos, bioquímicos,
e fazendo com que, para mim, isso seja um entendimento de uma perspectiva muito mais biopsicossocial de fato, né, do que muitas vezes apenas o que a gente fala, sem uma efetividade, uma coisa que a gente consiga ver que realmente é uma perspectiva biopsicossocial que a gente está fazendo, né. Então, ela aproxima os saberes biológicos, químicos, psicossociais, e faz, então, com que a gente precise trabalhar, não só entender que, por exemplo, os psicodélicos clássicos vão agir no receptor serotoninérgico 5-HT2A, e que é muito importante conhecer isso, mas a gente vai precisar entender como é a experiência psicodélica, como é essa experiência de pico, né, como o Abraham Maslow falava. E é exatamente esse ponto que algumas pesquisas têm indicado, como a do Griffith, por exemplo, nos Estados Unidos, que essa experiência mística, essa experiência de pico, como é muitas vezes chamada, é ela que está relacionada profundamente ao efeito terapêutico dos psicodélicos. Então, não tem possibilidade de a gente entender o uso terapêutico de psicodélicos sem entender a experiência psicológica, né? Alguns aspectos centrais que eu não vou aprofundar, eu só coloquei mesmo para a gente apresentar, a relação de transferência contra transferência na clínica psicodélica, né? A emergência do inconsciente coletivo. Então, essas experiências, essas substâncias, no momento que elas reduzem certos mecanismos de inibição, elas não apenas fazem com que haja um rebaixamento do nível da consciência, usando o termo do Pierre Janet, e fazendo com que o inconsciente pessoal venha à tona, o que foi reprimido, recalcado, negado, mas elas fazem com que certas dimensões do inconsciente coletivo venham à tona. Então as pessoas têm que lidar muitas vezes com experiências que são do campo da semelhança, né, com a religiosidade. Então isso são experiências de forte carga afetiva, tá? Experiências que mudam a vida, o sentido de vida. Isso é muito importante. Experiências de morte e renascimento, simbólicos, psicológicas. Então, toda essa experiência, essa dimensão da vivência faz com que elas sejam consideradas por muitas pessoas, né, experiências que entre as 5 mais importantes da vida, entre as experiências mais impactantes da vida, né, e, por fim, elas demandam um processo de integração. Não basta ter vivido uma experiência de profundo sentido, agora eu descobri o sentido do universo, e no dia seguinte você esquecer aquilo, passa um mês você esquecer aquilo. Há um processo necessário no campo da psicoterapia para incorporar, para integrar, para elaborar essas vivências. Isso é o campo da terapia psicodélica, né? A terapia psicodélica não termina quando a pessoa usou a droga, quando usou o MDMA, o LSD, a psilocibina, não. Ali que começa essa grande aventura pela alma. Então, não é um processo de simplificação, não, é uma vivência complexa, difícil, árdua, mas que a gente tem visto que tem alcançado resultados excepcionais, né, no campo da psicoterapia. Então, de acordo com Griffith, a experiência positiva com a psilocibina, para o impacto de longo prazo, depende da profundidade dos insights e das experiências tipo místicas, como descrita por Walter Pank em sua pesquisa denominada Good Friday Experiment, orientada por Timothy Leary. Foi uma pesquisa no campo religioso, né? Nessa pesquisa, os voluntários utilizaram psilocibina na missa, na Sexta-feira Santa, experimentaram experiências com o sagrado. Existem 2 grandes campos de terapia, da terapia psicodélica, né? Então, o manejo clínico não é unitário. Não imaginem quando vocês veem um pesquisador brasileiro ou internacional falar, não, essa é a psicoterapia com psicodélicos. Calma. O manejo clínico, na década o Stanislav Grof fala muito disso, que é um psiquiatra tcheco, no LSD Psychotherapy. Existem vários manejos clínicos que foram desenvolvidos na década de 50 e 60. Os 2 principais, psicolítica, que vai ser principalmente usado no campo da psicanálise, da psicologia junguiana, né? Que esse nome vem de um autor junguiano que é o Ronald Sanderson, e a psicoterapia psicodélica, que vai estar vinculada muito hoje ao nome do Grof, mas também estaria vinculada ao Abramson, né, e outros teóricos importantes. Bem, a psicolítica, né, nos anos de pré-proibição, foi muito rica em modalidades psicoterapêuticas que os utilizavam, os psicodélicos, como auxiliares na terapia. Tá? No modelo psicolítico, se usa doses médias em geral, né? Antes eram doses baixas lá no início, e perspectivas psicodinâmicas. Valoriza-se a relação transferencial, os processos interpretativos e os métodos projetivos. E até mesmo o uso de pintura e outras técnicas, né, auxiliares, além de mecanismos de abreação ou catarse. Já a psicoterapia psicodélica usava doses altíssimas, né? Como, por exemplo, doses de LSD de 400 a 1.500 microgramas. São doses muito altas,
qual era o foco? É uma sessão avassaladora, experiências de mudança de vida, mas não tinha um amparo teórico muito bom, o que vai ser depois desenvolvido principalmente pelo Stanislav Grof, numa perspectiva que também é chamada de psicoterapia psicodelítica, né? Mas esse nome não pegou muito. Então, a meta é a cura do sintoma por uma mudança de comportamento, tá? E era muito usado principalmente para tratamento de alcoolismo, né? Lá na década de 50, e outras neuroses. Aqui uma fotinho, né? Uma experiência de terapia psicodélica que a gente pode ver em John Hopkins, no John Hopkins, no Centro de Pesquisa Psicodélica e da Consciência, né? A gente vê que são 2 terapeutas acompanhando a pessoa no MAPS, tá? Nos Estados Unidos. E aí a gente entra em alguns debates, né, sobre acessibilidade patente, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que vários desses psicodélicos já não tem como mais ser patenteados, né? Por exemplo, eles foram descobertos, sintetizados, e alguns mesmo foram, como o MDMA, por exemplo, foi patenteado, e a patente já caiu, não tem como mais ser repatenteado. Mas o que tem acontecido nesse debate, né, é que há grupos tentando patentear a preparação. Por exemplo, a Compass, em outubro de 2017, no Reino Unido, né, ela solicitou, lá no Reino Unido, na verdade, a patente da preparação da psilocibina, diferentes formas polimórficas, intermediárias, formulações e seus usos. Então, a Compass, né, tem tentado fazer o quê? Patentear, então, essa preparação da psilocibina seria uma preparação de uma forma que vai garantir a qualidade necessária para que se faça a pesquisa clínica e depois para que se realize a psicoterapia, gerando custos muito altos, né, para o usuário final. Então, esse é um problema, primeiro problema para a questão do acesso depois a essas terapias, que eu já acho importante levantar. Né? Travou seu áudio, Fernando. Travou meu áudio? Voltou? Vocês me falam quando voltou aqui, para eu saber. Que eu não estou vendo os comentários. Tá ok? Voltou? Para mim não travou em momento algum. Ah, obrigado, Sandro. Tá funcionando. Show. Então, a empresa, por exemplo, a Onyx Científica, né, ela faz nos Estados Unidos a produção de uma psilocibina GMP, né, que é uma psilocibina com os padrões necessários para terapia psicodélica ou para pesquisa clínica. Essa psilocibina, cada grama tem saído um preço muito, muito alto para os pesquisadores, né? E a Compass travou a Usona, que é essa outra empresa que também tem o Breakthrough, né, que conseguiu também isso, estava em pesquisa de fase 2, que é uma empresa sem fins lucrativos, ela impediu a Usona de comprar com a Onyx. Então já está rolando muitos problemas nesse campo. É algo inédito nesse campo dos psicodélicos e que a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente possa garantir, evitar primeiro um processo de patente geral que impeça, que torne elitizada, né, essa terapia psicodélica ou que dificulte as pesquisas científicas para o maior número de pesquisadores. E o segundo problema é a acessibilidade, né? Vamos pensar que a psicoterapia psicodélica ela é feita, primeiro, não tem um grande número de sessões. A gente não vai fazer psicoterapia psicodélica, a pessoa não vai usar a psilocibina 70 vezes, ou a vida toda. A perspectiva de estudo hoje é que ela usa 2 ou 3 vezes, por exemplo, aquele psicodélico numa série de sessões de psicoterapia. Então, por exemplo, você tem 2 sessões de psicoterapia antes e uma sessão com psilocibina ou com MDMA. 2 sessões de integração, mais uma sessão, e depois 2 sessões de fechamento do tratamento. Então, a gente está falando aí de tratamentos de cerca de 3 meses de duração. Claro que é um tratamento que se a gente pensar, comparar com o uso de psicofármaco, que às vezes vai perdurar muito tempo, seria um tratamento mais barato. Mas você manter 2 profissionais de saúde ao longo de 6, 8 horas, né, te acompanhando, é algo muito caro para muitas pessoas. Então, esses terapeutas podem ser psiquiatras, podem ser psicólogos, né, podem ser, em princípio, esses profissionais. Então, é algo que sai caro. Então, como garantir? Essa é uma questão que eu estou levantando enquanto associação psicodélica, já que a gente tem essa vertente política, esse olhar social também que a gente preconiza desde o início do nosso grupo. Então, como garantir acessibilidade, né? Então, a primeira questão, para pensar no Brasil, né, essa questão da psicoterapia aliada de psicodélicos, o entendimento que a gente tem desenvolvido é que isso deve ser pensado também de uma lógica integrada ao Sistema Único de Saúde. Então, a política de reforma de saúde mental, reforma psiquiátrica brasileira, e mesmo a lógica da luta antimanicomial.
Não dá para a gente, então vamos construir agora uma nova modalidade terapêutica que vai voltar, né, com retroceder, digamos, uma lógica toda de uma perspectiva psicossocial, né, que a gente desenvolveu nos CAPs AD, né, com toda a reforma que é incrível, o brasileiro é uma referência para o mundo, né, muitas vezes. Claro que a gente pegou a influência do modelo da psiquiatria democrática italiana, da antipsiquiatria inglesa, mas assim, o nosso modelo é uma referência também, né, é um grande modelo subfinanciado, mas com muitos problemas, né, mas que é um grande modelo. Então a gente entende que assim, quando você vai fazer psicoterapia psicodélica, não importa só o paciente naquele momento. A Beth Eisner, né, que é uma grande pesquisadora da década de 50, 60, 70, né, ela falava de uma coisa chamada matrix. A gente sempre tem que pensar o setting no momento de uma psicoterapia psicodélica, né, o contexto que a gente vai fazer o consumo. Isso impacta no efeito, tá? A mesma coisa, a matrix. A matrix é o setting mais amplo. Então, da onde aquela pessoa vem e para onde ela vai. Então, vamos supor que eu saia de uma terapia psicodélica e eu vou ser recebido na minha casa, mas meus parentes acham que aquilo é uma coisa impensável, que não deve ser feita, e vão ter preconceito, ou vão me estigmatizar por aquele consumo. Esse pós-experiência pode impactar no próprio resultado daquela experiência. Então, não dá para pensar só no uso do fármaco naquele momento da terapia. É preciso entender aquele momento, aquele encontro, né, da relação transferencial, mas também o ambiente, o setting mais amplo, né, para onde vem, para onde vai. Por isso que eu penso que se a gente fosse trazer a gente vai trazer a psicoterapia psicodélica certamente para o Brasil, mas quando a gente chegar nesse momento, é importante pensar desde agora. Quer dizer, imagina a gente tratar uma dependência, uma farmacodependência, uma dependência química, com terapia psicodélica, como tem sido utilizada, a ibogaína, por exemplo, né, como tem sido a própria ayahuasca, tem vários estudos interessantes que indicam esse efeito terapêutico, alguns, inclusive, aqui na Unicamp, o Toffoli tem pesquisas, orienta pesquisas incríveis aqui, né, nesse campo da ayahuasca. Então, imagina, a gente consegue chegar a isso, e a gente não vê que aquela pessoa no campo, às vezes está numa relação de vida com uma miséria, com uma relação de pobreza, e a gente tem toda a iniquidade de saúde, né, no campo aqui no Brasil. Imagina que a importância de pensar oficinas terapêuticas, oficinas de renda para essa pessoa, junto com uma terapia psicodélica. Eu acho que a gente tem um modelo maravilhoso, um modelo muito rico para articular com a terapia psicodélica, e que a terapia psicodélica tem a oferecer a sua eficácia. E só para completar, eu acho que assim, é tão rico essa questão da articulação da psicologia com a psiquiatria, com a multiprofissionalidade, com a transdisciplinaridade necessárias para esses tratamentos, né, que eu diria que falta muito ainda pesquisa, não só de eficácia que tem sendo conduzida, muito quantitativa, mas falta muita pesquisa qualitativa. A gente tem que entender a experiência psicodélica, né? Eu acho que a gente está, aos poucos, fazendo esse caminho, mas eu acho que é importante falar sobre isso. Então, eu vejo como importante essa acessibilidade, né, pensar essa acessibilidade, né, ao serviço de saúde e também para que haja pluralidade, forma de tratamento e manejo clínico. E aí, na Associação Psicodélica, a gente construiu um projeto que o Sandro vai falar melhor, né, que é o projeto TRIP, que é o Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Né? Então, finalmente, para fechar, a Associação Psicodélica hoje ela tem alguns núcleos, só para vocês saberem. A gente tem um núcleo em Minas Gerais, que é novo, está começando, um núcleo em São Paulo, um núcleo no Nordeste, né, são de vários estados, e a gente está com um núcleo começando agora no Sul, e o núcleo do Rio de Janeiro. Então, a gente está em crescimento, a gente ainda é uma organização nova e ainda em construção. Mas eu tenho certeza que da importância da gente debater esse tema não só pela perspectiva científica, mas articular essa perspectiva científica com as perspectivas psicológicas e sociais, principalmente sociais, né, que dão um embasamento mais amplo, um olhar mais holístico para esse tema. Gente, é isso. Valeu. Valeu, Fernando. Obrigado. Obrigada, Fernando. Muito bom. Pode ir agora, Sandro. Tá bom, agradeço vocês pelas apresentações. Eu vou estar agora encerrando essas apresentações para falar um pouco justamente desse projeto TRIP da APB. Eu não tenho slide, se quiser deixar aquele ali do TRIP, assim, eu achei bem bonito, só que eu ficaria ao longo da apresentação, já que eu
enfim, não tô com o setting, não está tão preparado, mas eu sou Sandro Rodrigues, eu sou músico, sou psicólogo e cofundador da APB. Como dizem os psicólogos Ingmar Gorman e Elizabeth Nilsson, a maioria dos terapeutas convencionais não sabe realmente como ter conversas proveitosas com pacientes após as suas experiências psicodélicas, o que muitas vezes gera aumento de ansiedade, trauma e usos danosos. Gorman e Nilsson são cofundadores da Fluence, que é um recente programa de treinamento de profissionais de saúde mental na chamada integração psicodélica, lá nos Estados Unidos. Só que eu vou deixar para caracterizar a integração psicodélica um pouco mais adiante. Como a gente está na APB há alguns anos no debate sobre psicoterapia com psicodélicos, eu acabo recebendo lá no consultório muita gente que faz ou fez uso de psicodélicos e que relata dificuldade em integrar essas experiências em sua vida. Algumas pessoas relatam frustração com alguma interpretação clínica reducionista que tenham recebido das suas experiências. Outras relatam traumas por conta de alguma patologização dessas experiências. Às vezes, já tive episódio de receber pessoa que tinha sido internada durante uma experiência, a internação, o ato foi muito traumática. Há também quem não se queixa de experiências em psicoterapia, ou seja, tem um bom relacionamento com suas experiências de psicoterapia, mas de alguma forma busca desdobrar alguns aspectos específicos desse lugar do uso de psicodélicos na sua vida. Por exemplo, como é que acontece em certos casos de pacientes mulheres que buscam atendimento com psicólogas mulheres, pacientes negros que buscam atendimento com psicólogos negros, por conta justamente do sofrimento que uma psicoterapia ou uma análise que fosse alheia a seus olhares, às suas perspectivas, o que isso poderia causar de uma maneira tal a reforçar alguns estigmas, alguns preconceitos estruturais e causar dores quando justamente deveria ajudar a tratá-la, né? Então, por conta disso, algumas pessoas que fazem ou pensam em fazer uso de psicodélicos relatam vivências traumáticas com psicoterapeutas. Por exemplo, quando terapeutas tratam algumas espécies de transe místico ou experiências chamadas de gnose psicodélica, com forte potencial transformador, potencial clínico muito intenso, e tratam essas experiências como se fossem, por exemplo, alucinações patológicas, ou que chama-se de psicose tóxica, ou então compreende todo o uso de substância psicoativa que não for prescrita por um profissional como uma espécie de conduta abusiva, uma conduta antissocial ou mesmo suicida. Quando isso acontece, o trabalho clínico ele fica totalmente comprometido e é claro que o estigma dos usuários de drogas só aumenta. Então, além disso, por a gente estar na APB já há alguns anos, promovendo também ações de redução de danos através do coletivo Brisa, especialmente em ambiente de festa, onde a gente atende pessoas que a gente não conhece e que muitas vezes estão vivendo experiências bastante desafiadoras sob efeito de psicodélicos, as chamadas bad trips, né? A gente tem recebido, pela APB, na própria APB, a gente tem recebido continuamente pessoas procurando atendimento psicológico, psiquiátrico ou terapias alternativas, isso desde o início. É claro que a gente na APB, desde o início, a gente também... Pessoas nos procuram pedindo indicação de fornecedor, o que está bem, deixamos bem claro que não é nosso objetivo de maneira alguma, isso está em todos os lugares, o que nós defendemos. Mas, assim, por conta dessas questões, assim, dessa procura, mas essa procura a gente achou que teríamos o compromisso de atender de alguma forma, inclusive porque, como no meu caso, que sou psicólogo clínico, a gente recebe essas demandas. Então, por essa razão, a gente acabou criando o projeto TRIP, que é Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Esse projeto está reunindo, desde o início do ano, uma rede de referência de profissionais de saúde mental do Brasil todo para fornecer suporte à integração de experiências com substâncias psicodélicas. Assim. A integração psicodélica, assim, desse modo chamado terapia de integração, a interação psicodélica,
o Fernando falou da importância da integração das experiências psicodélicas como uma etapa do próprio tratamento clínico, da própria psicoterapia com o uso de psicodélicos. Sendo que a integração psicodélica, o que se chama especificamente de integração psicodélica aqui, é um campo da psicoterapia que tem, na verdade, o objetivo de ajudar as pessoas a extrair insights das suas experiências com psicodélicos, de modo a reduzir possíveis danos e também ampliar benefícios dessas experiências para a sua vida. Então, assim, a integração psicodélica, ela se aproxima, mas ela se diferencia tanto da terapia psicodélica quanto da psicolítica, porque no que é chamado de integração psicodélica, isso não diz respeito à prescrição de psicodélicos ou ao acompanhamento dos pacientes durante o efeito dessas substâncias num setting preparado, mas trata-se de uma forma geral de uma postura terapêutica que se constrói a partir das implicações de quem oferece a psicoterapia com a experiência psicodélica. Então, sendo assim, não se trata de um conjunto de técnicas específicas. A psicoterapia de integração ela é compatível tanto com as chamadas perspectivas psicodinâmicas, quanto com o uso de técnicas como yoga, meditação, ou mesmo audição de músicas evocativas das etapas da experiência psicodélica. A ideia é o profissional ele utilizar técnicas da sua própria orientação clínica, assim como seguir o código de ética da sua categoria profissional. Assim, em momento algum, esses são pontos que são irredutíveis, só que o que vai entrar como diferencial tem a ver exatamente com o modo como esses profissionais vão poder receber essas experiências. Só que, mais do que apenas uma lista de profissionais de referência, apesar de ter essa abertura, assim, não se trata de uma simples lista de profissionais de referência. A TRIP ela está se formando e pretende se tornar uma rede de troca e formação permanente nesse campo, com base em leituras conjuntas, em discussões de casos clínicos. A gente já começou essas atividades, promoção de encontros, minicursos, palestras, eventos culturais e mesmo a elaboração de material informativo e de formação profissional. O grupo, a equipe que atual, que estamos em número de 10 pessoas, e temos alguns candidatos assim, a participar, já conseguiu elaborar conjuntamente até mesmo uma cartilha trazendo essa informação, digamos, para dentro, no caso da própria TRIP, a própria formação dos profissionais. E além de oferecer, então, essa psicoterapia de integração para usuários de psicodélicos, com profissionais experientes no uso e na pesquisa no campo dos psicodélicos, a TRIP ela envolve encontros quinzenais, atualmente todos virtuais, claro, para estudos e supervisão coletiva de questões clínicas que envolvam o uso de psicodélicos. E nosso objetivo, então, a gente visa construir alguns protocolos para o uso de psicodélicos em psicoterapia adequados ao contexto brasileiro. Isso está no nosso horizonte. No nosso horizonte está também, como o Fernando já indicou, a luta pelo acesso à terapia com psicodélicos pelo Sistema Único de Saúde e também pelo direito ao autocultivo de enteógenos e a organização de cooperativas de cultivadores e usuários. E, sendo assim, o que a gente busca nesse momento, e sim, e para integrar, algumas pessoas, acho que já perguntaram, já adiantando, assim, que a gente foi elaborando um sistema, porque inicialmente começamos numa lista de referência, eu e a Dani Monteiro, que é uma terapeuta de Campinas, e até a gente construir, de fato, o projeto da TRIP. A gente atualmente somos um grupo de 10 pessoas e temos mais alguns candidatos assim, que se candidatam a compor o corpo de profissionais. Assim. Entrando na página, tem um link, que é da página da Associação Psicodélica. Internamente tem um link que é TRIP, então seria associaçãopsicodélica.org/TRIP, né? Nessa página tem as informações, conta brevemente do projeto e tem um cadastro. Ali tem um link para um cadastro em que a pessoa
responde uma série de perguntas que tem a ver com as implicações, essas implicações, inclusive políticas, junto ao trabalho clínico propriamente. E a gente, em seguida, tem uma entrevista, sendo aprovada, essa entrevista é para aprofundar esse conhecimento. Principalmente, a gente foi desenvolvendo esses métodos quando começou a coisa a acontecer e aparecerem realmente muitas pessoas interessadas, pessoas em que a gente não conhece. A gente tinha que garantir que a gente não é apenas uma lista. Então, nós, para sermos um trabalho integrado, a gente faz esse processo, digamos, bem minucioso para seleção, para fazer parte da TRIP. E, no caso, para quem tem interesse em ser atendido por algum desses profissionais, na página, nesse link, na página que eu falei, na associaçãopsicodélica.org/TRIP, tem os perfis dos profissionais que já estão compondo, já estão compondo a TRIP atualmente. E aí tem profissionais de lugares diversos do país. A ideia é que, por um lado, que o grupo, a gente não quer que cresça que fique tão gigantesco, não é essa a ideia de forma alguma, mas a gente quer também, ao mesmo tempo, cobrir, digamos, o território nacional, dar uma cobertura melhor para o território nacional, mas já temos representantes do Nordeste e do Sudeste atualmente. A página, alguém perguntou, já digo novamente, é associaçãopsicodélica.org/TRIP. Bem, e assim eu finalizo para passar para deixar aí para troca de bolas aí. Obrigado a todo mundo. Bom, gente, agora a gente anotou algumas dúvidas aqui do chat, a gente pegou poucas, porque foram muitas e não vai dar tempo, vai alongar muito. E aí o Toffoli vai começar respondendo as dúvidas dele, que ele anotou lá, e depois eu passo para cada um. Pode ser? Pode ser. A gente tinha falado pelo WhatsApp aqui no paralelo sobre isso, né? Uhum. Eu vou tentar responder bem rapidamente as que foram levantadas logo depois da minha apresentação e durante também, tá? Eu, assim, poderia dar vários palpites sobre várias outras, mas não quero atrapalhar. Eu queria só cumprimentar as apresentações que foram feitas. Eu acho que foi tudo bem complementar, desde da ciência ao ativismo. Eu acho que é importante reforçar também que eu comungo da opinião de que a gente tem que trabalhar para a legalização responsável não só dos psicodélicos, mas de todas as drogas, e não só para o uso medicinal, mas para o uso social também. E no caso dos psicodélicos, eu acho que é uma situação, até se a gente for olhar a evidência científica, e a gente tem condições de fazer isso com uma segurança bastante grande. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta do Marcelo Baumgratz, do Prepare, que é quem conhece o campo dos psicodélicos sabe que originalmente era um grupo, uma página no Facebook, agora tem uma independência importante de debate, de redução de danos e de discussões sobre psicodélicos, né? Então ele perguntou, a pergunta é muito simples, na verdade, como traduzir o tal do Schedule 1, ou Schedule 1, né, dos Estados Unidos. E schedule quer dizer esquema, né? E quando você vai falar quando você tem um contexto mais cotidiano, mas esse é um termo mais formal, esse termo mais formal quer dizer lista. Então é lista 1, na verdade. Lista 1, programa 1, seria isso, sim, né? O Hugo Leonardo perguntou sobre a implementação deixa eu pegar exatamente aqui as palavras dele aqui. Qual a possibilidade da implementação dos psicodélicos, as terapias e tratamentos diversos dentro do atual contexto político proibicionista e pouco incentivo às pesquisas? De fato, no Brasil, o problema da pesquisa, de pouco incentivo à pesquisa, é qualquer pesquisa, né, gente? Então, essa é uma das poucas coisas que nós, dos psicodélicos, podemos dar a mão para todos os pesquisadores e dizer que está tudo ruim do mesmo jeito, né? Somos um país que não investe em pesquisa em geral, embora no campo dos psicodélicos a gente tivesse um potencial particularmente grande, pelo fato da gente ter a ayahuasca, né, que facilita abre portas, abre caminhos para fazer pesquisas de uma maneira mais simplificada, especificamente
no Brasil, né? Então, existem dois elementos muito importantes para a gente lembrar sobre essa questão da dificuldade da implementação dessas terapias. Uma tem a ver com essa questão política e tem a ver com essa questão ideológica da proibição das substâncias e de entender essas substâncias como demônios, né? Como seres maldosos em si, e que eu espero que depois dessa apresentação tenha ficado claro que não é exatamente essa a realidade, pelo menos dos fatos, né? Mas eu acho que é importante lembrar também um outro componente que é trazido por um psicofarmacologista, um historiador da psicofarmacologia que chama Tony Peters, também por um historiador da terapia psicodélica que chama Michael Oren, tem um livro muito bom sobre, chama The Trials of Psychedelic Therapy, né? Que trials é uma palavra que quer dizer ensaio clínico, ensaio quer dizer também dificuldades, né? Então, as dificuldades ou estudos da terapia psicodélica, onde ele levanta outras questões que têm a ver com o fato de que, provavelmente, não foi só o componente político que levou foi uma falta de interesse dos médicos em trabalharem num modelo no qual eles não conseguiam ter o domínio. Né? Assim, você lidar com uma experiência psicodélica é você estar sujeito a ter que lidar com coisas imprevisíveis, ou esperar coisas um pouco menos esperadas, na verdade. E, embora possa ter efeitos, e desde que também num setting controlado você consegue reduzir a chance dessas expectativas inesperadas, elas não são completamente impossíveis de acontecer. Né? Então há uma discussão sobre o quanto os médicos não estavam, ou talvez não estejam, preparados para lidar com essa situação. Então é muito bom estar falando para vários estudantes de medicina aqui nessa live, para a gente pensar até que ponto o modelo que se pensa a medicina e a psiquiatria é que também precisa ser questionado. Acho que dentro um pouco também de várias coisas que o Fernando falou, né? Eu comungo com tudo que ele disse, né? A implementação do Sistema Único de Saúde e tudo aquilo, não vou ficar repetindo o que ele já falou, né? Mas eu acho que tem também uma questão aí da gente precisar quebrar estruturas que estão enrijecidas no campo da medicina. E olha só, os psicodélicos parecem fazer isso cerebralmente, né? Quebrar estruturas enrijecidas nos padrões mentais. Mas, infelizmente, isso funciona mais fácil nos cérebros humanos do que nas culturas. Então, é preciso forçar um pouco a barra, discutir, confrontar, né? E ter gente corajosa que esteja disposta a enfrentar esse desafio. Né? Enfim, tem muito mais coisa para falar sobre essa pergunta, mas só para trazer uma perspectiva que às vezes não é lembrada, tá? E também acho que, falando para médicos e estudantes de medicina, isso é bem importante. Claro, tem uma grande parcela de pessoas que estão escutando que não são estudantes de medicina, mas aproveitando a situação de que é uma liga de medicina, eu quis reforçar essa parte. Bom, a outra coisa, o Leonardo Tenório falou o seguinte, que quando o capital dos laboratórios farmacêuticos investirem, a vontade deles lucrarem com os medicamentos vai fazer os políticos tornarem legais essa terapêutica psicodélica. Pode ser que sim, mas, na verdade, até agora, os laboratórios farmacêuticos, os Big Pharma, não têm demonstrado grandes interesses nessas terapêuticas. Primeiro porque é preciso a gente ter a clareza de que nós estamos falando ainda de coisas bem pouco hegemônicas, de coisas bem ainda fora do mainstream. Né? Isso é muito claro. Mas, segundo, também, porque nós estamos falando de terapêuticas que, se funcionarem, embora sejam caras nas suas aplicações, como o Fernando falou, por outro lado, em alguns desses transtornos, são tratamentos definitivos. Nada é melhor do que... Existe um cálculo, inclusive, eu tenho um primo que trabalha ele é um cara crítico, ele é um cara de esquerda, ele fala mal de certas coisas, né, do universo das Big Pharma, mas ele trabalha num Big Pharma. Ele falou para mim que existe um cálculo que você faz do quão cronificado o paciente vai ficar no tratamento. E quanto mais cronificado, mais para o resto da vida, sem morrer, o indivíduo tiver que ficar no tratamento, melhor. Né? É mais lucrativo para a empresa, evidentemente. Né? Então isso pode parecer a coisa mais horrorosa do mundo, mas é real dentro do universo da Big Pharma. Né? Elas não, tratamentos que sejam mais incisivos e que... Né, embora tenha uma discussão de quanto tem que ser repetido e tal, né, mas eles não são interessantes. Mas eles não são interessantes também
não, também do ponto de vista de que, não porque vai curar, vai acabar com a doença mental, e eles não querem isso, porque eles querem que exista a doença mental. É mais porque não vai ficar tomando remédio pro resto da vida, né? O Sérgio Valente fez uma crítica que a linha do tempo que eu mostrei não mencionou nem de passagem a relação milenar dos humanos com os psicodélicos, né? E que seria importante deixar isso claro. Então vamos deixar isso claro. Foi muito rápido, né? A minha pretensão era deixar isso claro ao mostrar a estátua do Tiochtipili e dizer que existe uma relação milenar, ou a gente supõe também, porque isso é uma questão difícil também do ponto de vista arqueológico, né? A prova milenar, são muito poucas que a gente tem. Na verdade, elas existem, mas elas são... os principais lugares onde essas substâncias eram utilizadas são lugares tropicais que não resistem muito bem, as evidências arqueológicas não resistem muito bem, né? Não sobrevivem muito bem. Nós estamos falando de material orgânico também. Mas é importante frisar que a linha do tempo que eu mostrei para vocês é uma linha do tempo da ciência ocidental, apenas. Tá? Então, obrigado ao Sérgio por essa lembrança. O Ciro falou que, quando eu expliquei a teoria do Corlett, eu mencionei que ele considera que a nossa mente funciona filtrando a realidade. Então, a teoria dele poderia ser vista como uma continuidade da ideia do Huxley. Bom, do ponto de vista da, como se fala, genealogia das ideias, não, porque o Corlett ele traz uma teoria totalmente ali da psicopatologia, onde ele procurou depois trazer as drogas psicotrópicas, mas não que as drogas psicotrópicas foram a base da teoria dele, né? Ele partiu da psicopatologia, ou seja, dos transtornos mentais. E também tem uma outra questão, que mesmo que não seja pela genealogia das ideias, também não é a mesma coisa, porque o que o Huxley vai dizer é o seguinte: a gente capta a realidade absoluta, e a realidade absoluta é infinita e incomensurável, e que o nosso cérebro encolhe isso para a gente poder se dar conta dessa realidade, da realidade de uma forma que a gente possa suportar no nosso dia a dia. Essa é a ideia do Huxley. Então, você pega o todo, e o todo é encolhido naquilo que você consegue processar cerebralmente. O que o Corlett vai dizer é o contrário. Ele vai dizer que a gente já recebe as coisas fragmentadas e que o cérebro faz essa integração. E aí não deu tempo de eu falar, talvez, porque foi muito rápido, mas o que o que os psicodélicos fariam seria mudar a forma de fazer essa integração. Em alguns momentos, preenchendo esses buracos com coisas que você... com elementos influenciados pela sua própria subjetividade, inclusive. E com as misturas dessa hiperconectividade que aparece nos estudos por exemplo, no estudo do Carhart Harris, né? Então, na verdade, são ideias opostas. A do Huxley é que você percebe o todo como infinito e encolhe para o suportável. O do Corlett, que você percebe o mundo como fragmentado e o integra mentalmente, e os psicodélicos afetariam esse processo de integração. Tá? E uma última pergunta que o Fernando já respondeu, que foi da Marina, que é se estava na minha apresentação, mas eu tive que correr por lá, se os